Preparem-se para uma narrativa intensa e repleta de reviravoltas no submundo da máfia em Nova York durante os anos 1930. Estamos prestes a explorar os eventos finais da disputa Castellamarese, com destaque para um desfecho surpreendente que mudou o curso da máfia em solo estadunidense. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Entrem comigo nessa nossa jornada narrativa, pois vamos explorar cada detalhe dessa trama intrigante, desde os passos calculados de Luke Luciano até a chegada de autoridades que se depararam com um cenário caótico e um desfecho inesperado, mistérios, traições e, é claro, uma reviravolta digna de um verdadeiro thriller. À medida que mergulhamos nesse enredo tenso, convido todos vocês a participarem da discussão nos comentários. Quero saber suas teorias, especulações e o que mais chamou a atenção nesse desenrolar da história. Bom, preparem-se para uma experiência única e envolvente. Vamos adentrar os bastidores da disputa Castellamarese e descobrir os segredos que moldaram o destino dos protagonistas deste intrigante drama mafioso. Saudações, guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Túlio e esse é mais um episódio do canal. Como eu disse na introdução, hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais da vida do mafioso Joey Masseria. Ele que foi um grande capo de capos e por algum tempo foi considerado um grande chefão mafioso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o dedo no like. Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino. Eu também vou estar deixando meu Pix aqui fixado nos comentários. Caso vocês tenham interesse em estar colaborando com o canal, qualquer ajuda é válida. Desde já eu deixo aqui meus agradecimentos. E é isso aí, família! Bora pro vídeo! Joey Masseria nasceu em 17 de janeiro de 1886, em Memphis, Sicília. Ele chegou aos Estados Unidos em 1902, integrando-se à família mafiosa Morello, que exercia sua influência no Harlem e em partes da pequena Itália. Devido à vida no submundo, ele foi preso por roubo em 1909 e alguns anos depois, em 1913, foi condenado a 6 anos de prisão por roubo de terceiro grau. Mais tarde, no fim da década de 1910, Masseria conseguiu ascender como chefe da família, mas enfrentou uma disputa de poder com outro chefe chamado Salvatore D'Aquila, desencadeando uma grande disputa pelo poder nos anos 20. Nessa época, Masseria contratou o jovem Luke Luciano como um de seus sicários. Em maio de 1922, o então chefe da família Morello, Piso Terranova, foi dado de baixa, permitindo que Masseria ocupasse sua posição de poder. Por esse motivo, o novo chefão da família foi alvo de várias tentativas contra sua vida por gangues rivais. Por exemplo, em 1922, enquanto saía de seu apartamento, foi atacado por 2 homens. Ele conseguiu se abaixar ao entrar em uma loja e, vendo que o sicário havia falhado, os pistoleiros fugiram após o incidente. Masseria ganhou respeito entre os gangsters como um homem que podia desviar das balas, aumentando significativamente sua reputação, enquanto a de D'Aquila foi prejudicada. 48 horas após as tentativas dos sicários, ele reagiria a essa tentativa liquidando o homem que ordenou sua queda, enviando Luke Luciano para realizar tal feito. Após isso, Masseria começou a ser chamado de chefe de chefes. Nosso protagonista era um homem de baixa estatura, medindo 1,63 m de altura, com um rosto rechonchudo e uma presença pouco imponente. Seria um grave erro julgá-lo pela aparência física, que contrastava com a figura de um temido mafioso. Durante os anos 20, Masseria expandiu seu poder econômico e autoridade nos negócios, prosperando no comércio de álcool, tornando-se uma pessoa muito rica em pouco tempo, com influência em áreas como os jogos de loteria ilegais e garotas de programa. Após sua autopromoção a chefe da família, ele começou a pressionar outras gangues mafiosas para pagarem tributos financeiros. Um dos líderes sicilianos, Niccolo Schiro, tentou implementar uma estratégia de neutralidade com Masseria, mas isso foi vigorosamente oposto por Salvatore Maranzano.
Um personagem sobre o qual falaremos mais adiante é o chefe de Buffalo, Stefano Magadino. Masseria, diante disso, alegou que Niccolo havia cometido uma transgressão e ordenou a pagar uma multa de $10.000 e renunciar ao cargo de chefe da família. Niccolo concordou, buscando evitar o confronto a todo custo, mas algo estranho havia acontecido. Nicola deixou o cargo de líder, fazendo com que Salvatore Maranzano assumisse. Maranzano, que tomou a decisão de se opor à Masseria, iniciou a disputa Castellamarese. Maranzano era um homem robusto e bem vestido, destacando-se como um mafioso peculiar, pois, ao contrário de outros mafiosos, era culto e um grande leitor. Ele lidava com o grupo de Castellamarese, baseado em Nova York, e sentia-se forte o suficiente para desafiar Masseria. Assim, o indiscutível chefe Joey Masseria, em 1928, começou a ter conflitos frequentes com os homens de Castellamarese. Estes atacavam os caminhões da propriedade de Masseria que transportavam licor, enquanto o chefão rechonchudo ordenava retalhar atacando os caminhões de Maranzano. Era como uma disputa fria em que ambos os lados roubavam álcool mutuamente e atrapalhavam os negócios um do outro quando encontravam oportunidade. Em si, nenhum dos dois lados queria iniciar uma disputa aberta, cientes de que essa luta custaria muito caro, tanto em vidas quanto em dinheiro. Uma briga desse tipo seria prejudicial para os negócios, pois atrairia a atenção da polícia, autoridades e a imprensa. No entanto, a disputa se tornou inevitável, pois ambos os lados cederam à ambição de dominar tudo. Diante disso, Masseria também assumiu como conselheiro e Giuseppe Morello se tornou seu líder de disputa, conhecido como Mão de Garra, que recentemente havia saído da prisão. Ele tinha uma vasta experiência no submundo, sendo um dos fundadores da família mafiosa que agora era liderada por Masseria. 2 anos após o início dessa disputa, ocorreram muitas quedas de ambos os lados. Embora Salvatore estivesse emergindo como um dos vencedores, não podia cantar vitória, pois Joey ainda era poderoso o suficiente para se manter de pé e não se renderia facilmente. Uma peça-chave era Morello, pois com sua astúcia conseguia conduzir uma disputa eficaz. Por isso, Maranzano afirmou que para ganhar a luta, Giuseppe era uma das peças-chaves que precisavam ser removidas do caminho. E assim aconteceu. Ele foi dado de baixa em 1930. Outro homem fundamental e de confiança para a Masseria, Joey Pinzolo, também foi vítima do conflito. As perdas de Morello e Pinzolo foram golpes severos para a organização de Masseria, pois eles seriam futuros líderes importantes. No entanto, o chefe da máfia continuou com seus planos como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, soube que ele decidiu desafiar o controle de Castellamarese sobre a União Siciliana, o que resultaria na ascensão de Luciano por ser mais influente. Devido ao seu desempenho, ele se tornou uma figura de importância, aceitando prontamente a promoção, considerando os lucros obtidos com o álcool, enriquecendo mais rapidamente como tenente. Após assumir seu novo cargo, Lucky Luciano nunca se sentiu confortável sob as ordens de Masseria, que era um mafioso à moda antiga, com uma visão tradicionalista da máfia, muitas vezes difícil de entender para os subalternos mais jovens. No entanto, Lucky não ousava se rebelar, acreditando que estava condenado a viver sob o domínio de Joey. Para se livrar dele, não bastava dá-lo de baixa, era necessário ter um amplo apoio para sobreviver à disputa iminente. Luciano, por ser mais jovem, não contava com alianças desse tipo, e embora não fosse o único a se incomodar com a presença de Masseria, enfrentava desafios significativos. Luciano sabia que a proibição do álcool não seria para sempre e que uma das melhores maneiras de garantir o futuro de sua organização era distribuir seu contrabando com discrição. Outros mafiosos também compartilhavam o desejo de gerar mais dinheiro, mas a disputa Castellamarese estava se tornando um sério obstáculo para alcançar seus objetivos financeiros. Em 1929, enquanto caminhava pela rua, Luciano foi raptado por 3 homens, levado até uma praia e loucamente golpeado, mas não foi dado de baixa. Após investigar, Luciano percebeu que o mandante do ataque era Salvatore Maranzano, mas em vez de buscar vingança, decidiu analisar a situação. Mesmo com a disputa atingindo seu auge, Lucky sabia que para sobreviver, precisava tomar decisões assertivas. Embora não fosse uma tarefa fácil,
Enquanto isso, Masseria estava determinado a encerrar a disputa de uma vez por todas, decidido a transformar os submundos de Nova York em um mar de corpos. No início do conflito, Luciano permaneceu leal a Masseria, pois via isso como uma postura mais conveniente. Naquele momento, Masseria contava com mais homens do que Salvatore, uma proporção de 4-1, além do apoio do lendário Al Capone. Teoricamente, eles tinham todas as chances de vencer. No entanto, os membros da Castellamarese também tinham vários fatores a seu favor, como serem um grupo mais coeso e organizado. Eles atacavam diretamente figuras-chaves de Joey. Os líderes de Masseria não estavam sendo protegidos de maneira eficaz, e vários soldados dele estavam optando por desertar em busca de um futuro melhor. Em uma reviravolta ousada, Salvatore recebeu de braços abertos todos os homens que abandonaram Masseria. Luciano, após considerar cuidadosamente, sentou-se para negociar com o inimigo e entrou em contato com Maranzano. Embora fosse uma jogada arriscada, era a única opção possível, pois há anos ele desejava se livrar de seu patrão arcaico e agora tinha a oportunidade perfeita. Durante a conversa, ele deixou claro para Maranzano que não entregaria seu chefe sem nada em troca, oferecendo a vida de Masseria com algumas condições: anistia para todos os homens na organização de Joey e a criação de uma nova ramificação mafiosa, liderada pelo próprio Luciano. Salvatore Maranzano, visando vencer a disputa, aceitou todas as condições do jovem gangster, selando assim um acordo para encerrar o conflito. Em 15 de abril de 1931, Luciano convidou seu chefe para uma reunião em um restaurante em Coney Island. Após uma refeição mais séria, decidiram jogar cartas com seus homens. À medida que o tempo passava, o restaurante esvaziava, e no final, apenas os funcionários, juntamente com os guarda-costas de Luciano, permaneceram, já que os guardas do local já haviam ido embora. Em um determinado momento, Luciano arrumou uma desculpa para ir ao banheiro. Logo após isso, aconteceu tudo em questão de instantes. Quando Luciano se retirou, vários homens entraram pela porta do restaurante. Suas passadas decididas e rápidas permitiram que Luciano identificasse imediatamente a natureza da situação. Era claro que esses homens estavam lá para dar de baixa em alguém, e entendendo a disputa que se encontrava, Joey percebeu que ele era o alvo. Ao virar a cabeça para ver seus guarda-costas, percebeu que eles não estavam mais lá. Quando olhou para os sicários, reconheceu-os imediatamente. Eles não eram homens de Maranzano, mas sim membros de sua própria organização: Vito Genovese, Joey Adonis, Albert Anastasia e Bugsy Siegel. Rapidamente sacaram seus equipamentos e desferiram uma chuva de balas sobre aquele que, até então, era o homem mais poderoso de Nova York, pondo um fim em sua vida. Os jornais da época afirmaram que a polícia foi incapaz de determinar o que aconteceu, alegando que Luciano estava jogando cartas com seus homens quando Joey foi atacado pelas costas. Além disso, não encontraram testemunhas, apenas a informação de que 3 homens saíram correndo do restaurante e entraram em um carro roubado. Finalmente, ninguém testemunhou contra Luciano, pois agora ele tinha uma sólida reputação como um mafioso. Permanecendo deitado de costas no chão, quando as autoridades chegaram, não conseguiram obter declarações dos funcionários, que alegaram não ter visto o que aconteceu. A polícia sabia que não obteria cooperação devido às ligações entre mafiosos, então se limitaram a fotografar o corpo. Nesse momento, alguém colocou um distintivo policial entre os dedos do falecido, como um último gesto. Com a queda de Joey, a disputa Castellamarese chegou ao fim, deixando Salvatore Maranzano como o novo chefe em Nova York. Por fim, neste emocionante desfecho, vimos o fim trágico de Joey Masseria, com um desdobramento surpreendente ao colocarem um distintivo policial em seus dedos. A polícia, incapaz de obter informações, apenas registrou o ocorrido. Com a queda de Joey, a disputa Castellamarese chegou ao fim, abrindo caminho para Salvatore Maranzano assumir como novo chefe em Nova York. Porém, o mesmo também não duraria muito tempo. Bom, família, chegamos ao fim de mais um episódio. O que vocês acharam desse EP? Deixa aqui nos comentários pra gente ir trocando aquela ideia. E se você ficou comigo até agora, já deixa o dedo no like. Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino. E também considere se tornar membro ou padrinho daqui do canal.
Eu também tô deixando meu Pix caso você queira contribuir com qualquer valor, pois isso já me ajuda muito. Eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora, desejar a todos muita saúde e muita paz, e é isso aí, família! Até a próxima! Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!